aqui a gravação, então vamos lá, pessoal. Feito esses esclarecimentos pontuais, vamos seguir o barco, então, concluindo aqui alguns pontos. Então, falando disso, o que ocorre, pessoal? Na lei de licitações e contratos, né, ela lá na sua disposições, ela trata da abrangência dela. E lá está te dizendo que a abrangência dela compreende a administração pública direta e na indireta as autarquias e fundações públicas. Eu não sei se eu fiz nesse slide ou no outro slide. Peraí, esse aqui é o da sala VIP, né? Que eu não vou atualizar, porque o que eu fiz para a prefeitura está bem mais atualizado. Aqui. Então, lá no encontro que eu vou ter com eles, eu fiz aqui, pronto, beleza. Então, o que acontece, pessoal? Tá? O que acontece? Aqui, pessoal, não se preocupe não que vai ser para vocês, material de vocês. Então, no que acontece com as licitações públicas, né? A questão da regência e tal. Vou até tirar isso daqui, já vou jogar lá no material de vocês, pronto. Eu acho isso aqui sensacional. Pronto. Então, lá na lei de licitações, ela vai compreender que categorias, né, de entidades. Toda a administração pública direta, pessoal, por parte dos seus órgãos, vão ser objetos de observância da 1433. Todos esses entes que vão compor, portanto, a administração pública direta. Todos eles, tá? Sem exceção. Então, a CEPLAN, a SMTT, né, o Cefaz, o Cenfaz, a Receita Federal do Brasil, todos os órgãos, pessoal, da administração pública direta vão observar as disposições da 1433. Bem como, pessoal, as entidades que compõem a administração pública descentralizada. No caso pontual, as autarquias, e também, pessoal, as fundações públicas. Então, essas entidades aqui, elas vão observar as disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos, tá? Elas vão observar as disposições da Lei de Licitações e Contratos. Então, quais são as entidades que não vão observar a Lei de Licitações e Contratos, pessoal? As que não vão observar a Lei de Licitações e Contratos são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas entidades, elas não vão observar a Lei de Licitações Públicas, tá? Elas não vão observar a Lei de Licitações Públicas. Então, vou repetir aqui para vocês. Vamos lá. Quais são as entidades e órgãos que vão observar a Lei 14.133? Então, todos os órgãos da administração pública direta, todos eles vão observar o quê? A 14.133. As autarquias também vão observar. Veja que as autarquias são pessoas de direito público interno, tá? Elas não são de direito privado, tá? Cuidado com isso. Elas são de direito público interno. E também as pessoas de direito privado também têm diferenciação, tá? Agora veja. Então, a 1433 vai para quem? Fundações públicas, que são pessoas de direito privado, as autarquias, que é direito público, e todos os órgãos, né, e que compõem a administração pública direta. Eu acho que eu vou tirar esse agente, que não tem nada a ver não. Estou aqui cismado, aqui, pronto, acho que ficou melhor. Então, esses aqui, pessoal, é que vão realmente observar a 1433. Tá? Então, vamos colocar aí no caderno aqui da seguinte forma. Vamos lá. Quanto à questão da abrangência. Né? Pessoal, a abrangência vai compreender todos os órgãos da administração pública direta. As autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público interno, e as fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado.
Então, essas aqui, gente, é que vão ser regidas pela 14.133, abrangência da lei número 14.133/2021. Ok. Outro ponto que deve ser examinado é também os fundos especiais, né, como Fundeb, né, como FMC e outros mais. Então, esses fundos em gerais, eles são regidos pela 14.133/2021. Os fundos especiais, turma, eles não são dotados de personalidade jurídica própria. Eles são, na realidade, um arcabouço contábil em que são gerenciados por certos órgãos e certas entidades. E esse gerenciamento não lhe qualifica ser parte do gestor. Então, o que ocorre é que são fundos, muitas vezes, de recursos de natureza privada, né, pública, que vão e formam um aglomerado patrimonial. Esse aglomerado patrimonial, ele não tem personalidade jurídica própria, mas eles são objetos de licitação. Essas as licitações que vão ocorrer nesse âmbito, nós vamos ter o quê? A 14.133/2021, ok? Muito bem. Agora, pessoal, quais são os que não vão abranger, né? Os que não vão abranger a abrangência da lei número 14.133/2021. O que não há abrangência. Nós vimos lá no quadro, né? As empresas estatais. Essas empresas estatais compreendem o que, gente? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? De economia mista. Por quê? Porque elas vão ser regidas pela Lei 13.303 de 2016, tá? Inclusive as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade das licitações para as empresas estatais são dadas por essas. Pessoal, também não vão ser regidas pela 14.133/2021 as licitações sob regência especial, né? Por exemplo, as licitações que envolvam a propaganda institucional, ela tem legislação própria, tá? Salvo engano, é a Lei 12.232. Só confirmar aqui com vocês. 12.232. Lei 12.232. Só confirmando aqui. Isso, acertei. Então, na Lei 12.232 de 2010, ela trata especificamente de licitação pública. Só que ela não é regida pela 14.133. Então, aqui tem um dispositivo que trata sobre isso, ó. As leis 4.000 serão aplicadas em procedimentos licitatórios e contratos regidos por esta lei de forma complementar. Então, essa regência complementar, veja que aqui tem uma citação da 8666, mas isso aí já foi revogada. Então, essa aplicação da Lei 14.133, ela é simplesmente de forma complementar. Então, vamos colocar aqui também, ó, a Lei 12, exemplo disso, a Lei número 12.232 de 2010. Pessoal, também tem uma outra série de outros casos, tá? Nós vamos ver ao longo das aulas. Muito bem. Pessoal, as repartições diplomáticas, né? As repartições diplomáticas e consulares, elas não estão incluídas na regência da 14.133. Então, as repartições consulares diplomáticas, elas podem ter formas específicas de contratação que não vão compreender necessariamente a 14.133. Então, esses conjuntos de situações não são abarcadas pela 14.133. Agora, pessoal, tem um caso interessante que é a da OAB. Tá? A Ordem dos Advogados do Brasil, em razão pontual de ser uma autarquia sui generis, o que acontece? Ela tem um regime de contratação para servidores e de aquisição
de aquisição de bens e serviços distinta da que rege ao âmbito das demais autarquias profissionais. Por exemplo, o CREA, né? Deixa eu ver uma outra aqui. Conselho Federal de Contabilidade, né, lá do Adonis. Então, essas entidades aí, galera, elas são submetidas, logicamente, a 14.133, beleza? É a norma de regência delas. Mas, para a OAB, não. A OAB ela tem muito tratamento funcional privilegiado, pessoal. Isso gera uma certa revolta perante as outras autarquias profissionais. Mas isso é problema delas. A questão é a regência e a não regência da 1433. Então, vamos lá. Primeiro, as empresas estatais, elas não são regidas pela Lei 13.303 de 2016. Segundo, as situações em que tem licitações sob regime especial. Então, havendo uma lei especial tratando sobre licitações, é essa lei que vai reger pontualmente. Então, na lei de concessões e permissões, são vários exemplos. Também tem um sistema de tratamento especial. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, nem estando louco de dizer que não haverá a absorção de certos princípios, certos métiers, aplicando-se de forma subsidiária ou complementar. A questão é, quem vai bater o martelo quanto à orquestra, quanto à regência maior, é a lei especial. Tá? Existe uma relação, por exemplo, crimes contra a ordem tributária. Ontem nós tivemos aula acerca disso, a não estava presente. A regência é a lei 8.137/90. Eu não falei na aula, mas tem um ponto interessante a ser dialogado. Lembrei aqui agora aqui dando aula, que aos crimes contra a ordem tributária não se aplica na modalidade culposa. Por quê? Porque o Código Penal, veja aqui a relação, o Código Penal no artigo 18 determina que só pode haver crimes dolosos, aliás, crimes em razão da forma culposa, se tiver expressa disposição da lei, em razão do quê? Do princípio da legalidade em sua subespécie reserva legal. Então, a lei penal incriminadora, ela tem que trazer especial disposição dizendo, olha, aqui tem a modalidade culposa, não atendo, tá fora. E aqui é a mesma coisa. Então vocês podem ver que na 12.232 de 2010, que trata sobre a propaganda institucional, essas propagandas de conscientização, quanto a questão para usar repelente, para tirar água acumulada de pote de planta e tal, enfim. Então essas propagandas institucionais que são essencialmente informativas, essas propagandas têm uma licitação própria, que é a 12.232, que não é a 14.133, ok? A 14.133 rege o quê? Locação, compras, venda, aquisições de bens e serviços, certo? Então as licitações em gerais é a 1433, bem como a alienação de bens. As alienações de bens também são regidas pela 1433. Daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês, não dá tempo, viu gente? Os objetos que são regidos pela 1433, que a gente não viu na aula passada. Tá? Então, repartições diplomáticas consulares. Pessoal, eu estou com uma repartição diplomática na Ucrânia, eu estou lá na Noruega. Então, são ambientes bem diferentes. Então, é preciso uma certa rapidez na contratação, na aquisição, que não tem por que ter a observância adstrita com a 1433. Então, nesses casos pontuais, não se rege a 1433. Como é que ela adquire? Ela adquire sobre os modos odiernos, né, para as necessidades de interesses públicos. Logicamente, se observa os princípios, né, as pontos de influência da 1433. Então a 1433, por mais que ela não tenha regência, ela é um elemento inspirador, ela é um elemento axiológico, melhor dizendo, axiológico, valorativo nas conduções. Exemplo, isonomia. Exemplo, ampla competitividade. Exemplo, segurança jurídica. Exemplo, segregação de funções. Ok? Exemplo, governança das contratações públicas. Então, esses princípios, eles vão, sem sombra de dúvidas, influenciar.
E a OAB aqui de cara, ela também não está abrangida pela 1433. Isso, pessoal, também envolve também servidores, tá? Quem é meu aluno de direito administrativo, tá sabendo que a OAB, o regime de contratação deles é CLT. E veja que ela é uma autarquia, tá? Já foi perguntado isso em sala e também na sala VIP comigo. Mas tem autarquias, pessoas, que em um certo período de tempo, o corpo de RH delas é empregados públicos. E depois voltou para um corpo jurídico de servidores públicos estatutários. Então, como é que fica isso? Então, no período dessa autarquia que contratou sobre empregado público, está válido. Depois, somente estatutário. Eu vou explicar isso em direito administrativo com vocês, tá? Inclusive envolveu, na época, o PT, discutindo isso no STF. Bom, e também as aquisições, pessoal. As aquisições de bens e serviços, né? Ela é completamente distinta. Logicamente que ela vai observar os princípios que norteiam a 1433, mas não significa dizer que ela vai observar a regra do pregão, da concorrência, ela afasta completamente. Agora, pessoal, tem um ponto aqui interessante ainda com a OAB, que eu acho que é importante a gente assinalar aqui na nossa aula. Em 2023, veja aqui, cara, ó, informativo aqui fresco. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo plenário, ou seja, o órgão máximo do STF. O STF, pessoal, é um tribunal que tem turnos e tem um plenário. O órgão máximo do STF é o seu plenário. Então, pelo plenário, que o TCU não deve fiscalizar a OAB. Tá? Então, o STF decidiu que a OAB não é objeto de fiscalização do TCU. Tá? Mais uma prerrogativa dada à OAB. Em contrapartida, em 2019, na lavra do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos o reconhecimento de que a anuidade paga pelos advogados e também estagiários, aqui no Maranhão eu não vejo tanto estagiário pagar anuidade, mas advogados e estagiários têm natureza, pessoal, de tributo. Ora, se tem natureza de tributo, então nós somos advogados e contribuintes da OAB. O Marcos, daqui a pouco, se Deus quiser, é advogado, o Adonis, o José também, a menina aí que não pode ver, a Franciele, a Laiane também, o Renato, enfim, Dinorá, né, que é de outra turma e tal. Então, todos vocês aí, né, a Regiane parece que vai entrar também, o Edmar, não sei. O Edmar confirmou já. Então, todos vocês vão passar na OAB. Então, vocês vão ser, além de advogados, contribuintes da autarquia. Vocês vão pagar tal. Outro ponto a ser examinado ainda com a OAB é o seguinte: a OAB não tem nenhuma vinculação à administração pública direta. Esse aqui que é a justificativa maior. Então, para o STJ e STF, a OAB não possui qualquer vinculação com a administração pública federal centralizada, ou seja, direta. Não possui. Portanto, não é parte integrante. Então, o CREA o Conselho Federal de Medicina o Conselho Federal de Contabilidade Todos os conselhos federais profissionais são vinculados. Mas a OAB não. A OAB não tem vinculação alguma. Tá ok, pessoal? Feito esses esclarecimentos, beleza? Então, essas aqui são as exceções. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer até melhor. Eu vou pegar essas observações aqui. Eu até coloquei esse aqui, eu achei que não tem nada a ver. Artigo 3º da LCP 123 de 2006. Aí eu vou... Aliás, é o caput, né, cara? Caput e incisos. Vou jogar aqui rapidinho pra vocês, porque a gente não sabe dia de amanhã, né, galera? Deixa eu ver aqui. Pô, eu tô tendo uma dificuldade
Meu Deus do céu, tremendo de mandar coisa aqui pra vocês, cara. Meu pai. Eu tenho 3 telas de computador, cara. Tô usando 2 aqui, mas porra, pra ver se... Eu não sei qual foi uma configuração que eu mexi aqui, que não aparece a barra do WhatsApp. Cruz credo, cara. Cruz credo. Porra, deixa eu ver se eu consigo mandar pra Adonis. Oi, Adonis, bom dia. Botou bom dia aí. Gente, é incrível, eu não tô conseguindo mandar mensagem no WhatsApp. Bom, depois eu faço isso aí, eu resolvo isso aí. Turma, tranquilo, tranquilas. Tudo bem? Vamos seguir, tem muita coisa, pessoal. Tem muita coisa ainda, tá? Tá beleza? Deu pra anotar aí, José? Ok, professor. Deu pra anotar? Pessoal, não tô conseguindo mandar isso aí não. Dá pra anotar? Marcos, tá anotando aí, cara? Adonis, tá anotando? Opa, tranquilo. Pode mesmo? Pode ir embora? Tranquilo? Bora. Então, pessoal, feito isso, todo mundo já anotou, né? Vambora. Muito bem. Então, pessoal, nós temos a norma geral em licitações e contratos, que é a 14.133. Mas temos também como norma geral a 13.303. E aí, nesse outro slide aqui que eu fiz, né, deixo bem claro essa situação. Né? Então, as empresas públicas e sociedade de economia mistas, elas são regidas pela 13.303. Aqui eu coloquei, né, questão da regência, né, o Fundeb, o FDU, o FDE, né, aí coloquei inclusive as disposições do que é a regência, tá? Eu vou pegar esse aqui e vou jogar lá no WhatsApp, que eu acho que fica bacana aqui para vocês. Eu acho que fica bem legal esse material aqui. Ah, cara, eu tô desistindo. Não tô conseguindo mesmo. Copiar. Travou. Muito bem. E aí, fiz também essa tabela. Quem quiser fazer um print aí, pessoal, faça, que tá muito legal isso aí. Mas eu vou mandar no final, ok? Muito bem, então voltando aqui nossa aula, fazemos aqui as diferenciações. Beleza. Agora é o seguinte, pessoal, tem um ponto aqui que já é um outro assunto, é para colocar no caderno. Olha só, presta atenção. Seguindo o roteiro aqui nosso, é o seguinte, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu na época que eu era pregoeiro, eu fiz uma capacitação na época da governadora Rosina Sarney de um novo código de licitações e contratos. Foi até no prédio do Sebrae, enorme, com coffee break e tudo. E aí nós fizemos uma atualização para um novo código de licitações. Inclusive teve membros do Tribunal de Contas, né, que defenderam isso. Né? Isso não ficou muito bem ouvido no âmbito do STJ, né, e no STF e de outros membros do Tribunal de Contas. Outros foram a favor. O que acontecia? A Lei 8666 de 93, que é a lei de licitação, ela tem um dispositivo que foi lido, foi interpretado pela doutrina como muito polêmico, que é esse bem aí, ó, do 118 da Lei 8666 de 93, que já está revogado, que diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios e as entidades que compõem a administração pública direta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. Então, o que aconteceu à época? Bahia, Minas Gerais, Maranhão também, vários estados começaram não logo na década de 90, mas mais à frente, tá? Esse código de licitações do estado do Maranhão, que muita gente até fez uma crítica que estaríamos voltando ao período imperial, que até minha assinatura aqui, ó, que é meu, isso aqui eu não jogo fora, 2013, só para você ter uma ideia, começaram a criar código de licitações setoriais. E os municípios, alguns já estavam pensando também em embarcar nisso. Então, o que aconteceu? Estava se começando a
criar ilhas de normatividades jurídicas perante vários entes federativos. Isso não soou legal por parte, evidentemente, do Congresso. Né? Não por todos, mas pela maioria. Não soou bem. Então, isso por quê? E também uma parte dos ministros do TCU. Não soou muito bem. Mas não era problema do estado do Maranhão, do Piauí, de Minas. Não estava fazendo nada errado, segundo o olhar da própria 8666. Porque ela estava dizendo que os entes federativos deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. E adaptar significa dizer, pessoal, entrar em consonância. Eu lembro que quando eu fui fazer minha formação para pregoeiro, foi nessa época, e o instrutor que estava lá com a gente era auditor fiscal da CGU de Brasília. Ele estava aqui no Maranhão fazendo treinamento com a gente. E coincidiu com esse treinamento aqui, que inclusive foi feito pelo professor Jacobi Fernandes. Excelente profissional. Muita gente que tem formação de pregoeiro tem ele como uma referência. Eu o tenho como referência, não vou mentir. Mas houve o quê? Uma certa dificuldade de aceitação imediata, porque havia uma inovação além do que o Congresso Nacional estava trazendo. E isso poderia gerar o quê? Que licitantes tivessem que estudar uma licitação que era só do Maranhão, estudar uma licitação do Pará. Então isso inviabilizaria a longo prazo um ambiente próprio de ampla competitividade. E isso poderia desencadear, e isso foi inclusive noticiado, cartéis de grupos que participavam setorialmente de licitações, que entenderiam aquela licitação, mergulhariam nas suas disposições, teriam o melhor domínio jurídico quanto às suas disposições e cláusulas. É lembrado também, nesse sentido, que havia várias disposições, por exemplo, desse próprio código, de inovações, como inversões, né, que davam, que certamente eram bons, mas eram contraproducentes contra a atividade federativa, a atividade legislativa do âmbito federal. Então, qual é o resultado prático? Não é errado, não é culpa dos entes federativos, porque o dispositivo trazia uma certa abrangência, trazia uma carta branca autorizando. Então, para evitar isso, veio o artigo 187 da Lei 14.133 de 2021, que está em vigor, e ele muda completamente esse raciocínio. Ele diz o seguinte, que os estados, DF e municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Ou seja, o máximo que pode ser feito hoje, pessoal, é você observar, aplicar no âmbito interno os regulamentos do âmbito federal. Tá? No âmbito federal. O máximo que pode é você verificar o regulamento e aplicar. Então, isso é uma mudança drástica de mentalidade. Isso a doutrina chama isso de vocação maximalista da Lei 14.133. Eu não coloquei isso porque isso não vai cair na tua prova, tá? Mas a doutrina chama isso de vocação maximalista da 1433. Porque essa Lei 14.133, não obstante a 866.93 já trazer previsões de licitações internacionais, ela se sofisticaliza-se, viabilizando, portanto, uma unificação normativa e proibindo qualquer disposição, por exemplo, legal, mesmo proveniente de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara Municipal, vir a disciplinar em sentido desconsonante a 1433. Então, tem autores que, inclusive, fazem a referência, inclusive eu, que vai, a Lei 8666, ela dava uma abertura semântica de baixo para cima, de maneira que os entes federativos periféricos pudessem editar normas atendendo a ideia de interesse público local e regional, mas supostamente ou tendenciosamente visando cumprir a 8666. Então, partia do interesse público local e regional para o interesse nacional, no seu sentido macro da lei. Agora não. O sentido é do interesse nacional, normativo, legal, para defluir os entes federativos subsequentes. Eu sei que tem uns 5, 6 artigos, inclusive um publicado em revista, não sei se é em Oxford, tem publicação internacional, fazendo essa discussão a nível internacional também. Até porque licitação em contratos não é uma coisa que é só o Brasil, pessoal. O mundo inteiro faz e o mundo inteiro também quer participar da licitação aqui no Brasil.
Tá? Então é um tema interessante. E isso foi mudado e eu vejo sim, tranquilamente, e falo em público com muita certeza, muito acerto por parte dos legisladores. Tá? Então, por desencargo de consciência, seria interessante a gente pegar isso aqui e colocar para vocês, porque realmente foi uma mudança de mentalidade absurdo, né? Foi uma mudança de mentalidade absurdo esses dois parâmetros. São parâmetros completamente diferentes, tá? São parâmetros completamente diferentes. Pessoal, eu tô vendo aqui, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Tá legal? Tá boa a aula? Tá tranquilo. Tá Tá tranquilo? ótimo. Eu estou tentando aqui. Isso aqui, pessoal, provavelmente pode cair em prova, porque tem uma questão da GEU não, da analista, né? De uma das autarquias, isso foi perguntado em prova. Então isso pode cair na tua prova, né? Não estou conseguindo jogar esse slide, mas eu vou tentar reduzir, copiar. Não estou conseguindo. Muito bem. Feito isso, pessoal, vamos seguir aqui a nossa apresentação e vamos tratar agora, pessoal, sobre regime jurídico de transição. Como eu falei para vocês, a aula é longa. Então, vamos tratar aqui especificamente sobre regime jurídico de transição. Eu falei um pouco disso na aula passada, mas eu não me aprofundei. Então, no que tange ao regime jurídico de transição, é o seguinte. Até dia 30 de dezembro de 2021, pessoal, repito, até dia 30 de dezembro de 2021, a licitação ela poderia ser regida pelas normas anteriores a 1433, seja o pregão pela sua regência própria normativa legal, seja a 8666 em si, enfim, né, o regime diferenciado de contratação, enfim, os procedimentos de licitação poderiam ser regidos por normas licitatórias anteriores e ignorar nesse contexto as disposições da 1433. Havia, portanto, essa possibilidade. Mas desde que fosse o quê? Vedado qualquer combinação. Até marquei aqui para vocês. Vedado qualquer combinação. Então, olha o que diz o artigo 191. Até o decurso do prazo decretado no inciso 2 do caput do artigo 193, ou seja, até 30 de dezembro de 2023, a administração poderá optar. Esse poderá, pessoal, é poder-dever, portanto tem que ter interesse público. Tá? Então, se for mais interesse público, a 8666, é a 8666 que tem que ser aplicada. Se for mais interesse público, a época, hoje não, a época, a 1433, seria a 1433. Deu para entender? Optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a lei, com esta lei. Que é esta lei? A 1433. Então, ela poderia optar, lógico, mediante interesse público, manifesto, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, que é o 190. O que diz o 190? Vamos aqui, ó. Aliás, 190 não. É os incisos... Peraí. Ah, tá aqui. Então, o que diz aqui, basicamente? No período de transição, pessoal, olha só. Eu poderia aplicar a 8666 de 93, a Lei 10.520 de 2002, eu falei 420, né? 10.520 eu falei errado, mas estou me corrigindo aqui. E os artigos 1º a 47A da 12.462, que fala essa aqui, pessoal, do regime diferenciado de contratação. Então, eu poderia optar por um ou outro, mas desde que atendesse o que, pessoal? O interesse público, tá? Desde que atendesse o interesse público. Muito bem. E a opção de escolha deverá ser indicada expressamente no edital, tá? Lá na CEPLAN, que eu vou fazer a capacitação dos servidores, a gente vê muita... Todas as licitações, pessoal, basicamente eu não encontrei uma que fosse para 1433. Tinha até tomada de preço, né? Então, assim, todas essas licitações até então, até 30 de dezembro, todas eram para 1433. Eu sei que tem algumas licitações diferenciadas em São Paulo, Rio de Janeiro eu não encontrei tanto, mas em São Paulo, em Santa Catarina, em Brasília, eu vi algumas licitações diferenciadas. Agora, para as Forças Armadas, eu vi licitação pela 8666, né, com a aplicação da 8666. Então, pessoal, ser indicado expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta. Vedada a aplicação combinada desta com os citados no referido inciso. Então, é vedada a combinação. Então, ou eu aplico a 8666, a 10.520, o regime diferenciado de contratação, ou eu aplico a 1433. Eu não posso pegar uma parte dela e tal. É o que aconteceu, por exemplo, com essa lei do Código de Licitação do Estado do Maranhão, que trouxe de forma bastante moderna, interessante,
mas não absorveu o sentimento constitucional, segundo o Adilon Mengo Bulho, né, um grande jurista constitucionalista. Por quê? Porque você não poderia misturar. Adaptar não é combinar. E aqui temos aí uma expressa proibição de combinação. Tá? Então, quem bate o martelo agora é a 1433. Os juristas, os especialistas da matéria, eles chamam isso de centralidade da lei 1433. Então, existem duas coisas aqui interessantes. A vocação, olha só, a vocação maximalista da 1433, ou seja, ela vai ser a lei de regência imperativa para todas as licitações e contratos. E segundo, uma tendência de centralidade normativa. Em outras palavras, a 1433 ela não admitirá mais qualquer subterfúgio de aplicação combinada. Ou você aplicar ela ou você não aplicar ela. Isso, pessoal, foi até dia 30 de dezembro. Bom, depois de 30 de dezembro acabou essa possibilidade. Isso você também identifica somando com a leitura do artigo 190. Porque é o seguinte, vamos supor que no dia 29 de dezembro, foi assinado um contrato fundado na Lei 8666 de 93. Olha só, vamos supor que no dia 29 de dezembro foi assinado um contrato com base na Lei 8666 de 93, 8.666 de 93. E aí a pergunta vai, se a partir de 1º de janeiro eu já tenho que aplicar a 1433, porque 30 de dezembro acabou, como é que fica, portanto, esse contrato? Esse contrato vai ser regido pela 1433 ou pela 8666? Bom, no regime jurídico de transição definido pela 1433, ainda vai se preservar a aplicação das disposições da 8666. Então, o regime de transição ela traz duas regras elementares. Primeiro, enquanto estava os 3 anos de adaptação da 1433 até 30 de dezembro de 2021, eu poderia aplicar a 8666, a 10520, a 12462 ou a 14133. Eu poderia aplicar o regime jurídico antigo ou o novo. Depois de 30 de dezembro, só o novo. Acabou. Revogou, vai para fora. Tchau, 8666. Demorou muito. Já era. Então, a partir de 30 de dezembro, é só a 1433. Beleza? Outra coisa. Os contratos celebrados sobre a égide da 8666, eles vão ser regidos por qual? Pela 8666. Agora eu vou trazer uma terceira situação. Professor, e as licitações em andamento que ainda estejam sobre a 8666? Como é que fica? Então vamos entrar aqui para ler o artigo 190 e entender a solução. No artigo 190, pessoal, nós temos a seguinte informação. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, se esse contrato for assinado antes, será dado o que, pessoal? Será dado a regência dada pela legislação anterior. Mas perceba que no 191 ele diz o seguinte sobre licitação. Ele fala sobre contratação, sobre licitação, mas ele não fala especificamente quanto às licitações que estejam em andamento. Bom, então qual é a solução que foi feita? Qual foi a solução que foi dada, inclusive, em parecer da AGU? O entendimento é que as licitações em andamento ou que estavam subjúdice e aí pontualmente voltaram à sua estabilização, eles vão ser regidos pela lei à época da licitação. Então não vai haver uma mudança de edital para adaptar se contratos futuros e vindouros. Tudo bem? Isso não te preocupa que está bem aqui e eu vou te mandar para você estudar. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, José? Alguma dúvida? Não, professor, está tranquilo. Depois só vou recapitular, ler, né, o conteúdo. Certo. Muito bem. Pessoal, outro ponto final aqui dessa parte para no final da aula. Não vou explicar mais um assunto. Olha só, mais um assunto. É o seguinte. Aqui no material de vocês tem uma informação importante, que é o seguinte. No artigo 193, ele diz o seguinte, que os artigos 89 a 108 da 8666
na data da publicação da 1433, que foi em 1º de abril de 2021, ocorreu a revogação. Então, pessoal, a única disposição que nasce em conjunto de aplicação imediata, intransponível, é a parte penal. Tanto que tem um livro agora que saiu, eu estou pensando ou compro do Rony Charles ou compro deles, que é um livro que foi escrito tanto por um administrativista quanto um penalista, que é Rogério Sanches, que é a Fernanda Mariela, esqueci o nome dela, que ela é professora de Direito Administrativo, e o Rony Charles, Rogério não, é esqueci agora o nome do cara, que ele é penalista. Então, é um livro interessante, porque, veja, muitas das disposições da Lei 8666 de 83, ela tratava, né, você pode ver do 89 a 108, trata do direito penal, e hoje estão revogadas. E mais, revogadas desde 1º de abril de 2021. Desde 1º de abril. Elas estão automaticamente revogadas. Então, o que acontece? Desde o dia 1º de abril de 2021 até o infinito, aplica-se quais regras? A 1433 relacionado aos crimes contra as licitações e os contratos públicos. E teremos nosso último encontro só para tratar disso. Nós teremos ainda mais 3 encontros, e aí, aliás, mais 12 encontros sobre licitações e contratos, e no terceiro e último encontro sobre crimes que regem licitações e contratos. Bom, pessoal, feito essa exposição, o último tema de hoje é a condução da licitação. O que ocorre na condução da licitação? Turma, a Lei 8666/93, ela trazia sim disposições relacionadas à condução da licitação. Trazia, mas não de uma forma tão profunda, tão detalhada, com bastante informações como a Lei 14.133. Então, para eu explicar esse tema, eu dividi esse bloco da aula em 4 pontos. A parte da autoridade máxima, agente de contratação, que, por exemplo, pode ser o pregoeiro ou leiloeiro oficial, a comissão de contratação e a banca. Então, o tema condução da licitação, ela envolve, no mínimo, esses quatro assuntos. A autoridade máxima, agente de contratação, comissão de contratação e banca. Esses 4 assuntos são fundamentais para essa parte da discussão da matéria. Muito bem, vou começar aqui com a autoridade máxima. Pessoal, lá em processo administrativo que nós estudamos ano passado, lá em meados de junho, mas nós teremos novas aulas sobre processo administrativo, nós vimos que a autoridade máxima é na realidade, o representante jurídico, né, e diretivo e gestor de uma entidade, ou mesmo de um órgão. Então, a autoridade máxima, ela se sobrepõe no conceito de decisões. Então, ela é, portanto, o centro que gravita todas as dimensões de comandos, gestões de uma unidade da administração pública, seja órgão ou entidade. Então, o que ocorre? O artigo 7º da 1433, ele traz a informação que essa autoridade, ela vai ser preferencialmente um servidor efetivo ou empregado público. Por que empregado público? Porque eu posso ter uma autarquia que seja formada por empregados públicos, tá? Existe, inclusive, norma jurídica legal que trata sobre isso. Então, o que acontece? Preferencialmente, pessoal, não é obrigatoriamente, tá? Preferencialmente, vou até colocar aqui uma colocação que eu acho que seria interessante, viu, José, Marcos, Adonis? Preferencialmente é diferente, pessoal, de obrigatoriamente. É diferente de obrigatoriamente. É diferente de obrigatoriamente. Preferencialmente é completamente diferente de obrigatoriamente. Então, preferencialmente, ou seja, eu vou dar preferência a servidores efetivos, ou seja, concursados. Aqui são, portanto, agentes públicos concursados. Agentes públicos concursados. Né, que é o artigo 37, inciso 1 e 2 da Constituição.
são os concursados, certo? Então, preferencialmente aos servidores públicos efetivos. Cuidado que o 37.9, ele fala dos servidores públicos temporários, que são aprovados em seletivo público. Aqui ele está falando de servidores efetivos, ou seja, aqueles que exercem cargo de provimento efetivo. E os empregados públicos, que também são concursados. Então, essa galera, ela tem um tratamento, portanto, singular no quesito o quê, pessoal? Ser a autoridade máxima. Então, o sentido de autoridade máxima é dado preferencialmente a servidores públicos que venham a ocupar cargos efetivos, pessoal. Cargos efetivos. Cargos efetivos. Tudo bem por aí? Bom, outro ponto interessante aqui, turma, é que a autoridade máxima, hoje, a lei 1433, antes não havia. O cara poderia contratar uma pessoa próxima, dentro de um contexto político, né, sem que haja nepotismo, deixando bem claro isso, eu até coloquei isso numa vírgula número 13, mas uma pessoa que não demonstraria tanto qualificação técnica. Hoje não. Para ser autoridade máxima no âmbito das licitações e contratos, ele tem que ter qualificação técnica para isso. E essa qualificação técnica, pessoal, ela é demonstrada por cursos e capacitações que essa pessoa for fazer. Agora, um lance interessante disso é que a 1433, ela fala também de qualificação em escola de governo. Um exemplo de escola de governo é essa, que eu sou professor instrutor, que é a escola de governo do município de São Luís, em que eu sou professor instrutor. Então, o cara fazer uma capacitação, uma qualificação na escola de governo, já o qualifica a promoção funcional, de maneira tal que ele pode ser a autoridade máxima para gerenciar o âmbito de licitações. Agora, lembrando que é preferencialmente, então pode termos um agente público em cargo de comissão, que é de livre nomeação e exoneração, ou seja, ad nutum, sem justificativa. Não pode ter, pessoal, ligação de parentesco. E aqui, pessoal, ela atinge a ideia dos afins, tá? Essa ideia de parentesco, ela é uma ideia muito forte aqui no direito. Ela abarca, inclusive, os afins. É a ausência de parentesco. Não é a ausência de amizade ou inimizade. E qual é o solucionador disso? É a súmula vinculante número 13, tá? Que eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. Já estou acabando. Como eu falei para vocês, até o meio-dia 15, aí a gente termina. Súmula vinculante número 13. Súmula vinculante número 13. Olha só, o que é que diz a bendita súmula vinculante número 13? Ela diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. O que é em linha reta, pessoal? É em linha reta, hein? Envolve quem? Ascendente e descendente, né? Colateral, primo, prima, né? Tio, aquele lance lá. Ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor de mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefe de assessoramento. Então, as regras de autoridade superior já estavam aqui na súmula vinculante. Tá? Então, a súmula vinculante ela vem justamente para o quê? Para aclarear o sentido, portanto, do que é ou não nepotismo no Brasil. Tá ok? Então, nepotismo não pode dentro da estrutura para licitações e contratos. Outro ponto importante aqui, pessoal, que é não somente a ausência de parentesco, mas também uma relação de parentesco em si para licitantes e contratos habituais. Então, vamos supor que haja, pessoal, um contrato firmado com uma empresa de fornecimento de águas, né, galões de água, que é um serviço, portanto, que é um bem que pode ser perfeitamente objeto de pregão, e que agora é obrigatório ser na forma eletrônica, mas um dos sócios da entidade é primo do leiloeiro, ou do pregoeiro, né? Não pode, pessoal, não pode. Tá?
E o mesmo se sucede-se à autoridade máxima, veja, a autoridade máxima do órgão. Vamos supor que seja um órgão X, tá? Um órgão X. E ali a autoridade máxima, ela é primo dessa empresa que fornece galões de água. Porque a Lei 1433 é muito clara, contratos habituais. Então, tu não vai fornecer só um galão de água, né? Então, e outra, também os contratos de trato sucessivo, aqueles que evoluem continuamente, né? Nós temos aí serviço, por exemplo, de vigilância armada. Então, são serviços que sempre vai ser objeto. Então, esses contratos não podem ter vínculo de parentesco. Gestão por esfera de competência. Aqui, pessoal, tem um ponto interessante, eu não coloquei, não sei por que cargas d'água eu não coloquei. Isso aqui envolve a observância de um princípio, que é o princípio da segregação de funções. Vide segregação de funções, que é um princípio, pessoal, que é um princípio que rege as licitações hoje. Em outras palavras, a autoridade máxima, ela tem sua esfera de atuação e competência, então ela não pode, mesmo dentro de uma entidade, ela está imiscuindo ou se entrelaçando decisões com outras unidades, mesmo de uma mesma entidade, muito menos seria de um órgão. Então, outra coisa que é competência dessa autoridade é dado, pessoal, para designar quem vai ser responsável pela licitação. Então, quem vai assinar a documentação necessária para que ocorra a designação do responsável da licitação é indiscutivelmente a autoridade máxima. Tá? Então, a designação do pregoeiro, a designação do leiloeiro ou do agente de contratação, que é o gênero, é dado pela autoridade máxima. Então, são informações bem simples, mas são importantes para a gente aqui examinar aqui com vocês. Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto de esclarecimento? Não. Adonis, tu tá aí, cara? Não tem, professor. Tranquilo? Quem tá aí também? Marcos? Só ainda, só o José e eu. Ah, o Marcos não tá aí mais. Não saiu. Ah, tranquilo. Vamos lá, pessoal. Feito isso, nós temos agora a comissão de contratação e aí eu dou por encerrado a nossa aula, tá? A comissão de contratação. Na comissão de contratação, pessoal, nós temos o quê? Um conjunto de agentes públicos. Só que, cuidado. Engraçado, aqui cadê os agentes de contratação? Eu pulei aqui. Engraçado, eu pulei. Tudo bem, eu pulei o agente de contratação, mas na próxima aula eu explico para vocês. Então, a comissão de contratação, pessoal, na verdade são um conjunto de agentes que vão operacionalizar, que vão atuar, que vão, portanto, desempenhar um papel no que tange ao procedimento licitatório. Então, não é mais um único agente que vai ser responsável pela licitação, mas um conjunto de agentes. Então, esse conjunto de agentes, em seu sentido técnico-funcional, vai formar uma comissão de contratação. É dado, pessoal, em todos os níveis de licitação, tá? No âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Veja que, pessoal, eles são um coletivo. Se é um coletivo, vou até trazer logo essa informação, ela é composta por, no mínimo, 3 membros integrantes, pessoal. Um presidente e outros mais que vão compor. Veja que é, no mínimo, 3 representantes. Sendo que um vai ser o presidente. Bom, essa comissão de contratação, ela poderá ter caráter permanente ou especial. Quem é que vai designar? A autoridade máxima. A autoridade máxima da estrutura da entidade, com responsabilidade e com designação para tal desiderato, que não pode ser qualquer uma autoridade máxima, é que vai designar efetivamente isso. Bom, por que em caráter especial? Porque pode ter uma licitação específica que necessite de uma comissão de contratação. Vamos só pensar numa coisa assim bem abstrata para a gente entender. Vamos supor que seja instalado no Maranhão um telescópio, né? Nós estamos falando aqui, inclusive, de um órgão, né, que trata sobre turismo, né? Então, em pouco vamos colocar aqui no Maranhão, para atrair mais grupo de turistas, um telescópio tal, gigantesco. E vai ser instalado ali especificamente numa área mais alta aqui do município de São Luís.
Muito bem. Então, o agente de contratação tradicional, ele não tem a mínima ideia do que é um telescópio. O cara não tem nem formação em física. Então, ele pode perfeitamente designar formação de uma comissão, pode chamar um professor da UEMA, né, outro da UFMA e outros mais professores, né? Aí, não sei se o Florestan tem algum professor de física, e formar uma comissão, logicamente passa por todo um procedimento, um protocolo, e dessa comissão que é formada vai surgir, portanto, um caráter decisório nas segmentações das contratações. Bom, ato seguinte, pessoal, nós vamos ter aqui as funções vão ser essencialmente colegiadas, né? É formada por um colegiado, são funções essencialmente ditas colegiadas. E essas funções ditas colegiadas, elas envolvem receber, examinar, julgar documentos e uma ideia de segregação. O que é segregação, pessoal? Segregar é do tipo, Adonis, tu tem essa competência para examinar esses documentos. José, você é o responsável para analisar e julgar esses documentos. Então, cada um vai ter o quê? Funções diferenciadas. Como era muito comum antes. Era comum que certos servidores tivessem uma infinidade de atribuições dentro de uma comissão de licitação, né? Então, a comissão de licitação ela vai deixar de ser uma regra funcional, mas vai surgir quando designado pela autoridade competente. Então, eu acredito que na prática não vai ser extintas as comissões. O que vai haver na prática é um refortalecimento delas e uma reengenharia na sua estruturação, somente. Não obstante termos a ideia de haver um agente de contratação com uma equipe de apoio, a ideia que eu acho é o fortalecimento das comissões que já existem e, evidentemente, uma adaptação com a 1433. Já finalizando aqui a minha fala, pessoal, dentro das comissões de contratação vão haver servidores que serão responsáveis, pessoal, pela própria licitação e também que serão responsáveis pelos procedimentos auxiliares. Nós vamos ver aí no próximo encontro o que são os procedimentos licitatórios e o que são os procedimentos auxiliares. Bom, agora, existe uma regra, pessoal. As comissões de contratação elas são obrigatórias no diálogo competitivo, que a gente falou ainda há pouco. Tá? No diálogo competitivo, essa comissão de contratação ela vai ser obrigatória, pessoal. Ela não vai ser facultativa, tá? Bom, nesse contexto pontual, como eu falei no início da minha fala, essa comissão de contratação, ela pode nascer em substituição, pessoal, em substituição ao agente de contratação, tá? E, inclusive, pessoal, é o meu entendimento, é a minha opinião. Eu acho que vai ser fortalecido as comissões de licitação já existentes, com as devidas justificativas das adaptações que a 1433. Porque a lei dá a entender que deve haver um agente de contratação com a equipe de apoio. E aqui vai ser diferente, vai haver realmente um fortalecimento das comissões, vai ter seu presidente, vai ter seu vice-presidente, vai ter o seu assessor jurídico, né, dominante a assessoria jurídica do órgão, vai ter o assessor jurídico só deles, com sua equipe também de advogados, advogadas. Vai ter um contador com sua equipe lá, né, responsável. Então, vai ter uma reengenharia, assim eu penso que vai ser feito. Bom, pessoal, eu acho que eu dei uma boa aula, espero que vocês tenham gostado, né, da explicação. Não é um tema assim que muitos gostam, né, muitas pessoas elas não se veem. Deixa eu deixar a câmera ligada. Tudo bem, não tem problema. Mas é um tema que eu acho interessante a nível profissional, mas mais interessante é porque é um dos temas principais da OAB. Então, o que cai na OAB de fato? Cai na OAB licitações de contratos, cai pontualmente o regime jurídico único dos servidores públicos da União, vocês têm que mergulhar nisso. Nós vamos ter uma lei mergulhando na 1433, sim, mas temos também uma lei, um estudo mergulhando na 8.112, que não é fácil. Outro ponto, pessoal, que é muito cobrado em prova, é a responsabilidade civil do Estado. Isso aí vocês vão estudar comigo e aí vocês vão aprofundar. Lembrando que, se você ler a 1433, eu não estou dizendo que é verdade, mas muita gente tem dificuldade de entender a lei.
Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês com um tom de conversa, com um tom de diálogo, né? É para você memorizar. Tanto que eu estou gravando isso aqui. Por que que eu ainda não mandei? Eu era para ter mandado todo final do mês. Eu mando um PDF. Por que que eu ainda não mandei? Pessoal, eu tô tendo um problema muito sério de conversão. Mas isso aí é rápido, pessoal. Isso aí é rápido. Eu vou tirar aí um domingo inteiro só para fazer essas adaptações. Aí eu vou mandar. Gente, tem bastante vídeo, viu, galera? Muito vídeo para vocês. E tá tudo sendo gravado. Só por desencargo de consciência, eu vou só compartilhar aqui a tela para vocês saberem mesmo que está sendo gravada essa aula. Tá? Só para vocês saberem, ó. Está sendo gravado. Tá? Eu acho que vocês estão vendo aí a tela. Tá aqui gravando aqui vocês bonitinho, tá? Eu tenho um monitor que eu opero a gravação e eu tenho um monitor que eu opero a aula, tá? Eu faço assim de uma forma que facilita aqui a apresentação. Bom, são muitas informações, né, Adonis, né, José, mas dá para entender. E outra coisa, pessoal, quando eu fechar um ciclo de aula, nós vamos ter aula só de resolução de questões, tá? Nós vamos ter uma aula só com bateria de questões, porque senão fica muito teórica as aulas, tá? Bom, é isso, Ok. pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Adonis, tranquilo com a aula? Algum ponto de esclarecimento? Dúvida? Tranquilo. Tranquilo? José, tranquilo também? Tranquilo, professor, tranquilo. Então vamos encerrar, pessoal, que as esposas estão chamando a gente para almoçar. Um abraço, até a próxima aí e vamos em frente.